O cenário internacional dos grãos hoje vive um dia de expectativa até pelo menos às 13 horas pelo horário de Brasília, quando o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos apresenta o seu novo relatório de oferta e demanda global. As expectativas são grandes, isso porque o mercado está ainda sobre os efeitos do que vem ocorrendo tanto nos Estados Unidos quanto também aqui na América do Sul. Um dos fatores importantes a serem lembrados, ressaltados, quando se fala de soja, é que a questão climática tem comandado os fatores para os valores da soja praticado lá nos Estados Unidos, em especial na Bolsa de Chicago. O que vem ocorrendo? Você tem um tempo mais seco e, portanto, uma falta de umidade no solo. O banco de água no solo americano é menor neste momento. Além disso, a médio e longo prazo, as expectativas é que o inverno chegue mais cedo nos Estados Unidos por conta do fenômeno Laninha, e com o Laninha se teria um inverno um pouco mais rigoroso, um frio mais rigoroso ainda, com ainda a safra de soja nos campos norte-americanos. Então, enquanto que essa situação não se resolve, principalmente também na Argentina, América do Sul, com uma expectativa de produção menor de soja, o Brasil ontem colocou a sua safra em 95 milhões de toneladas, todas essas situações mexem com o mercado, pelo menos até o próximo dia 30 de junho, quando teremos a apresentação dos dados trimestrais dos Estados Unidos, que aí sim pode trazer alguma alteração no mercado. Nós vamos ter hoje, então, um relatório muito importante, o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano, e esse relatório vai falar sobre produção americana, brasileira, no mundo todo, sobre estoques, sobre exportações. Vamos ver como é que estão esses dados. Até maio, os dados apresentados pelo Departamento de Agricultura americano vinham assim. Estamos falando dos Estados Unidos, observe o que acontece em relação, principalmente as duas últimas colunas. Você tem aqui o que aconteceu na temporada 11-12, os americanos produziram 84 milhões e 200 mil toneladas, na 12-13, 82 milhões e 800 mil toneladas, a 13-14, 91 milhões e 400 mil, 14-15, um salto para 106 milhões e 880 mil toneladas. Em maio, os norte-americanos previram para os Estados Unidos produção de soja em 106 milhões e 930 mil toneladas. Também em maio, previu para a temporada 16-17, 103 milhões e 420 mil toneladas. Essas são as previsões do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para o próprio país. Esses números são importantes porque fica na casa de 3 milhões de toneladas abaixo, 3 milhões e 500 mil toneladas abaixo do que havia produzido na temporada 15-16, a temporada 16-17. Então isso muda muito com o mercado, muda principalmente com os estoques, mexe bastante com os estoques norte-americanos, que já foram extremamente alterados no relatório de maio. Olha só como ficaram os estoques. Nós tínhamos os estoques no mês de maio apresentados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos assim. Observe que a temporada 12-13, os americanos tinham 3 milhões e 830 mil toneladas, a 13-14, 2 milhões e 500 mil, 14-15, 5 milhões e 190 mil toneladas, e em maio, a temporada 15-16 veio para 10 milhões e 890 mil. Agora, observe maio da 15-16, porque até abril, os americanos esperavam um estoque de 12 milhões de toneladas, mais de 12 milhões de toneladas, então foi uma queda brusca em relação ao que se previa em abril e se previa em maio. Em maio, no mês passado, portanto, para a temporada 16-17, os americanos esperavam para a próxima temporada, essa que está sendo cultivada, uma quantia menor nos estoques, pouco mais de 8 milhões de toneladas, era o que os norte-americanos esperavam. Vamos agora ver como é que está a Bolsa de Chicago. A Bolsa de Chicago andava meio que na estabilidade há poucos minutos por conta da expectativa. Às 13 horas, horário de Brasília, você vai ter aqui no Agricultura BR os dados atualizados do Departamento de Agricultura americano. Sempre você vê aqui primeiro no Agricultura BR, aqui no canal do Boi. Pode jogar Chicago aqui para nós, vamos ver como é que estão os negócios neste momento na Bolsa norte-americana. Observe que saiu da estabilidade para vir para a alta. Vem para a alta porque a expectativa é que esses números que eu mostrei agora sejam mantidos. Posição de julho com alta de 0,59%, 11 dólares 83 centes o bushel, caiu um pouquinho agora, 11,82. Agosto, alta de 0,61%, 11 dólares 79 centes por bushel. Setembro, elevação de 0,53% a 11 dólares 66 centes o bushel. Novembro, alta de 0,45% a 11 dólares 58 centes. Todas essas posições já foram mais de 10 centes de dólar mais elevadas no dia de hoje. Portanto, o mercado oscila, estava dentro de uma estabilidade há poucos minutos, mas oscila porque já teve mais 10 centes de dólar acima disso que nós trouxemos agora, os negócios de momento para a soja na Bolsa de Chicago.
Falando ainda do cenário internacional da soja, a colheita da oleaginosa se aproxima do fim na Argentina, ainda em meio a precipitações em algumas localidades do país e também com terrenos úmidos. Segundo o boletim divulgado ontem pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires, a situação está a seguinte: até o momento, a Argentina colheu 86,7% de toda a área que foi semeada na Argentina. O volume colhido até o momento alcança 50 milhões de toneladas. O rendimento médio nacional está em 52 sacas por hectare. Esse rendimento médio veio caindo no decorrer da colheita, assim que as áreas mais afetadas pelas chuvas foram sendo trabalhadas. E segundo a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, o rendimento deve continuar a cair à medida em que a colheita avançar. Na expectativa do órgão, os últimos lotes a serem colhidos devem registrar produtividade abaixo de 50,8 sacas por hectare. Por enquanto, a produção estimada para a Argentina continua em 56 milhões de toneladas de soja. Bom, por aqui a gente muda de assunto. Vamos agora saber a respeito do dólar comercial aqui no Brasil. Ontem, a moeda norte-americana voltou a fechar em alta depois de 6 dias fechando em queda. Nesta última quinta-feira, dólar comercial fechava R$ 3,40 aqui no país. Hoje subia também, seguindo o mesmo movimento de ontem. Vamos dar uma olhadinha no dólar comercial neste momento no Brasil. Veja comigo que ele vem a R$ 3,43 mais 7, com alta chegando agora a quase 1% de elevação. Portanto, segundo dia seguido de alta para o Brasil, para o dólar no Brasil, depois de 6 dias de queda, quando ele chegou na mínima de R$ 3,36. Por aqui é hora de falar do Brasil, os negócios com a soja. Acompanhe as cotações hoje em todo o país. A Agricultura BR traz em destaque agora a produção de café. Isso porque as áreas produtoras de café no sul de Minas, depois de enfrentarem uma situação de umidade muito alta por conta das chuvas fortes, agora tem que enfrentar o frio. Vamos saber agora com a Nadiara Pereira quais são as expectativas, porque a coisa está dando meio errada nas áreas de produção de café. Nadiara, se no começo o clima ajudou muito a produção de café no Brasil, em especial café arábica, você teve até colheita um mês antes, neste momento, pelo menos há umas 3 semanas, o clima é o principal fator de alteração neste mercado. Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos assistem. É exatamente isso. Depois de uma safra muito boa por causa das chuvas mais regulares entre o final da primavera e o verão, que garantiram boas condições de umidade, principalmente para o café arábica aqui de São Paulo e também do estado de Minas Gerais, agora a situação se complicou bastante. Depois das chuvas que atrapalharam a colheita e a secagem dos grãos nesta última semana, agora é o frio que toma destaque e pode trazer aí perdas em algumas áreas produtoras. Alguns produtores já enfrentam dificuldades da secagem dos grãos por causa das últimas chuvas e já estimam perdas, e agora o frio ganha cada vez mais força. Inclusive, sobre o Paraná, a gente já teve alguns episódios isolados de geada e esse risco vai aumentar durante o final de semana. Teremos temperaturas negativas em algumas áreas da região sul e chegando a 0 grau aqui entre o interior gaúcho e o interior paranaense. Sobre as áreas produtoras de café do norte paranaense, há risco de geadas nas próximas madrugadas, pelo menos até a segunda-feira. O frio segue intenso e com risco para a ocorrência do fenômeno, só que nestas áreas a geada será isolada, não será tão abrangente como no interior aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul paranaense, que são regiões mais frias. E na madrugada do domingo e principalmente na madrugada da segunda-feira, que é quando o frio deve ser mais intenso sobre o interior do Brasil, aí aumenta o risco também para geadas sobre algumas áreas do norte do estado de São Paulo e também sul de Minas Gerais. É claro que estas áreas, a geada deve ser bem isolada, a temperatura deve se aproximar de 3 graus, então não é um frio
tão extremo para o fenômeno, mas mesmo assim, mesmo a geada sendo muito isolada em algumas lavouras, pode trazer então prejuízos para o café. O ar seco vai continuar predominando nesses próximos dias, então até o dia 14, pelo menos agora do mês de junho, não tem previsão de chuva no centro-sul do Brasil. Então essas áreas que sofreram com excesso de umidade agora vão ter tempo mais seco para a colheita do café. Só que por outro lado, com o tempo bastante frio, as baixas temperaturas ainda dificultam a secagem dos grãos. E no próximo período, entre os dias 15 e 19 de junho, a chuva retorna para o sul do Brasil, deve atingir algumas áreas do Paraná, mas aqui sobre o sudeste, expectativa de tempo firme e neste período o frio deve diminuir. Então a segunda quinzena do mês de junho terá tempo mais seco e também temperaturas em elevação que volta a beneficiar as atividades de colheita e secagem dos grãos de café, principalmente no sudeste. Fabiano. Obrigado, Nadiara. Daqui a pouco ela volta com outras informações, destaques da previsão do tempo. Bom, e com essa época de frio e com possibilidade de geada, os produtores de café têm que sim pensar em proteger a sua plantação. Olha, os técnicos agrícolas do Departamento de Economia Rural do Estado do Paraná, eles recomendam a seguinte medida preventiva. Olha só, em lavouras de 6 a 24 meses após o plantio, eles recomendam amontoar terra no tronco até o primeiro par de folhas ou ramos, para assim proteger as gemas vegetativas no caso de ocorrência das geadas. Essa prática é chamada de chegamento de terra. E após o período de geada, eles recomendam retirar a terra do caule com as mãos. Agora, em lavouras novas, com até 6 meses, o departamento recomenda fazer o enterro total das mudas. Este enterro pode ser feito com a terra ou com resíduos vegetais e também deve desenterrar assim que cessar o risco de geada. Portanto, é atenção na hora de fazer a proteção e depois na hora de retirar. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Na volta o assunto é milho. Você vai saber como está o andamento da colheita na Argentina. E ainda as expectativas para o relatório de oferta e demanda que será apresentado hoje pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já. Estamos de volta para falar mais uma vez do clima aqui no Brasil. Algumas cidades do interior do Paraná registraram geadas entre quinta e sexta-feira. Áreas produtoras com milho safrinha, portanto, uma situação preocupante para os produtores paranaenses. Vamos voltar a falar com a Nadiara agora, porque ela tem mais destaques sobre essa condição. Isso deve acontecer por mais dias, Nadiara? Deve sim, viu, Juliana? O frio, inclusive, deve ganhar ainda mais força até o início da próxima semana. Hoje tivemos recordes de frio sobre partes do centro-sul do Brasil. Inclusive, aqui em São Paulo, a gente registrou hoje 5,5 graus. Essa é a temperatura mais baixa para um mês de junho desde 1994. Então, a gente já vem registrando recordes de frio e o frio deve aumentar ainda mais, pelo menos até a madrugada da segunda-feira. Então, aquelas áreas que já registraram geadas podem registrar geadas ainda mais amplas durante o final de semana. E essas geadas, por enquanto, elas têm atingido algumas áreas do oeste paranaense, principalmente região de Toledo, que é uma região produtora de milho, já registrou temperaturas abaixo de 3 graus, então com condições de geadas. Por enquanto, no norte do estado, região de Londrina, Maringá, a temperatura não chegou a cair tanto, mas agora, para os próximos dias, a temperatura deve cair mais, então gerando risco de geada. Sobre o Paraná, a gente deve ter temperaturas chegando próximas a 0 grau ou até valores negativos, principalmente no sul e leste do estado. No oeste e norte, a temperatura se aproxima de 1 grau, então com condições para geadas em áreas produtoras de milho. E sobre o estado de Mato Grosso do Sul, também há risco de geada, principalmente na madrugada do domingo e da segunda-feira. No sul do estado, a temperatura também chega próxima a 1 grau. E esse risco de geada um pouco mais isolado também se espalha pelo estado de São Paulo e sul mineiro, então podendo afetar as áreas produtoras de milho. Quanto às chuvas para os próximos dias, o tempo seco vai continuar predominando no centro-sul do Brasil, então não deve afetar aquelas áreas que já começaram a colheita do milho. Mas, por outro lado, também não tem previsão de chuva significativa aqui entre Mato Grosso e Minas
Minas Gerais, naquelas áreas que estão muito secas e com déficit hídrico. Voltou até a chover em algumas localidades aqui do norte mato-grossense até o norte mineiro por causa do avanço de uma frente fria pelo litoral. Só que esse sistema não tem trazido volumes expressivos de água. E agora, para os próximos 5 dias, deve chover em torno de 5 a 15 milímetros nestas áreas mais atingidas. Então, é uma chuva que não vai recuperar a umidade do solo naquelas áreas que estão mais secas e que já provocaram aí perdas na produtividade por falta de umidade do solo. E no próximo período vai voltar a chover no sul do Brasil, mas em todo o centro-oeste e o sudeste não tem previsão de chuva significativa a ponto de umedecer o solo naquelas áreas que estão com déficit hídrico. Juliana. Ok, Nadiara, obrigada pelas informações. Você viu aí, ela comentava a respeito da possibilidade de geadas nesse fim de semana em importantes regiões produtoras de milho no Paraná. A gente lembra aqui que Toledo é a principal cidade produtora de milho, a maior, seguida por Maringá e também outras cidades produtoras. Bom, vamos ver então como é que está a cotação do milho no estado do Paraná. Veja. Você vê os destaques em relação ao risco de geada, principalmente no estado do Paraná, para áreas importantes produtoras de milho em segunda safra. Vamos saber como é que estão os valores praticados, porque nos estados em que se tem a segunda safra, aí nós temos colheita em andamento. Nesses estados, ou pelo menos a totalidade deles, já há um recuo nos valores para a saca de 60 quilos do milho. É o que nós vamos acompanhar a partir de agora. Vamos começar pelo Rio Grande do Sul. Esse estado não tem segunda safra. Então você vai observar que nos últimos 30 dias, o valor médio da saca de 60 quilos do milho apresenta elevação. É o que nós temos agora em destaque, é uma elevação de 9,75%. No dia 8 de maio, o valor era de R$ 55,75 a saca de 60 quilos. No dia 20 do mês passado, R$ 58,75. No dia 27 de maio, chegou a R$ 60,75 a saca de 60 quilos. No dia 1º de junho, também repetiu o valor, R$ 60,75. Eu lembro sempre que são valores médios. O pico de preços nesse período analisado, observe que aconteceu nesta semana, R$ 62,50. Hoje, até meio-dia, nesta sexta-feira, R$ 61,00 a saca de 60 quilos é o preço médio do milho. Olha só, alta no Rio Grande do Sul para o milho nos últimos 30 dias. O valor médio é uma conta simples, tá? É o valor mínimo encontrado no estado, somado ao valor máximo, dividido por 2. Alta de 9,45% nos últimos 30 dias. Portanto, o Rio Grande do Sul com forte valorização para a saca de 60 quilos do milho. Nesta semana, cedeu um pouco. Você viu que nós já tivemos valores acima de R$ 62,00 nesta semana, lá no Rio Grande do Sul, para a saca de 60 quilos. Caiu um pouco, mas ainda continua com uma alta próxima a 10% no período analisado. A gente continua o destaque agora, trazendo mais um estado, agora no sul do país, o Paraná. Paraná, você estava tendo os destaques há pouco, Risco, em Toledo, maior produtor de milho em segunda safra, seguido por Maringá, por Londrina, Cornélio, Procópio, entre outros municípios, onde está a maior concentração, maior área destinada ao milho de segunda safra. Vamos saber como é que estão os valores por lá. Lá a colheita acontece, então se acontece, o milho tende a perder preço, mas perde muito pouco o valor da saca de 60 quilos do milho. É o que você confere comigo. No dia 9 de maio, o valor era de R$ 53,50. Nós temos aqui, no dia 20 de maio, R$ 54,50 para a saca de 60 quilos do milho. Tínhamos no dia 27 de maio o valor de R$ 54,00, no dia 1º de junho, R$ 53,50, no dia 7, R$ 55,50. Eu vou pedir para o pessoal voltar aqui para mim. Vou pedir para voltar aqui para mim, porque no dia 10, esse valor aqui, o pessoal acabou repetindo do Rio Grande do Sul. Mas é R$ 55,50 o valor hoje no Paraná. Portanto, o valor médio no estado do Paraná, mínima e máxima considerada, chega a R$ 55,50. Esse número representa uma queda, portanto, considerando o que acontecia nos últimos 30 dias. Essa queda já é de 7,14% no estado do Paraná. Evidente, estado está em colheita, vai ter mais milho à disposição. Tendo mais milho em disposição, o preço tende a cair, mas cai muito pouco. Você vê que a variação é pequena, R$
45,50 é o valor médio encontrado no estado do Paraná. Outros estados que estão colhendo, os estados do Centro-Oeste. Até o dia de ontem, nós tínhamos Mato Grosso e Mato Grosso do Sul apresentando quedas para os valores médios do milho. E Goiás estava totalmente na estabilidade. Hoje já temos Goiás reduzindo o preço. Vamos saber como é que está o Mato Grosso, então? Começa pelo maior produtor de milho do país. No dia 9 de maio, R$ 38,75 era o valor da saca de 60 quilos. No dia 12, esse número se repetia. No dia 19 também. E aí começou a ceder. Dia 27 de maio vem para R$ 38,25, no dia 1º de junho, R$ 38,00, até o meio-dia desta sexta-feira, R$ 32,50 era o valor encontrado no estado do Mato Grosso. Observe que isso é uma queda até relevante, essa queda no Mato Grosso é de 16,22% de queda. Queda de 16,22% para o estado do Mato Grosso, na saca de 60 quilos, valor médio. É isso que nós apresentamos neste momento para o Mato Grosso. Entretanto, observe que ela continua acima de R$ 32,00. Esse valor, principalmente para o complexo carnes, para as áreas de produção, onde precisa fazer a aquisição do milho, é um valor bastante elevado ainda para os produtores pecuaristas, principalmente, das mais variadas formas de produzir, mas é um valor que está encontrando uma resistência muito forte. Produtor de milho, de acordo com os vendedores e principalmente corretoras que atuam no estado do Mato Grosso, tem mantido uma resistência bem mais forte em relação a esses valores praticados por conta de saber que há quebra na safra brasileira. A quebra no Mato Grosso, a quebra na safra brasileira, o último levantamento da Conab, o 9º levantamento, apresenta uma situação de recuo bem mais forte em relação aos valores do milho, o que traz uma situação de preocupação, principalmente para quem precisa fazer a aquisição de milho. Então vamos acompanhar aqui mais dados, nós temos ainda Mato Grosso do Sul e Goiás para apresentar aqui. Acho que o gráfico que vem agora é o estado de Goiás, observe como é que estão os valores praticados. Você tem aqui preço médio no dia 9 de maio, R$ 45,75 a saca de 60 quilos. No dia 9 de maio, você vai observando a evolução dos valores, porque no dia 10, R$ 45,25, no dia 19, R$ 47,75, dia 27 de maio, R$ 50,25, 1º de junho, R$ 53,75 e hoje, até meio-dia, R$ 45,25. Para o estado de Goiás, há uma queda de 1,10% em relação ao que acontecia há 30 dias. O último quadro de destaque é o estado do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul também vive colheita. Agora, só comentando Goiás, você viu essa semana, passa por uma questão, mais uma vez, problema com o governo, que atrapalha o agricultor, isso porque colocou imposto sobre a exportação, a saída de soja e milho do estado, isso faz com que o produtor tenha menos opção de venda. O milho que tende a comercializar em Goiás fica com menor opção de venda com essa situação, porque vai pagar imposto para sair do estado. Essa é uma medida que o governo do estado de Goiás certamente toma para segurar milho no estado, garantir o funcionamento dessas agroindústrias, complexo carnes, também fornecimento aos pecuaristas dentro do estado de Goiás. No Mato Grosso do Sul, a queda é a menor entre os estados que estão colhendo, isso porque o Mato Grosso do Sul ainda tem uma resistência mais forte e com uma quebra que vai sendo registrada tanto pela ProSoja local, quanto também pela Conab. Preços no Mato Grosso do Sul aqui, então, valores médios no dia 9 de maio eram R$ 48,00, no dia 18, R$ 48,75, no dia 27, R$ 48,00, no dia 1º cai para R$ 47,00, no dia 6 chegou a cair para R$ 44,00, observa que recupera, vem para R$ 46,00, o que representa nos últimos 30 dias uma queda de apenas, 4,14%. Vamos continuar falando de milho por aqui, de preços no Brasil, mas agora no mercado futuro do grão. Hoje, o milho negociado na BMF Bovespa vem operando com uma alta, com a posição de mais curto prazo acima dos R$ 46,00 a saca. Acompanhe comigo na sua tela os valores deste momento. Veja que julho opera a quase R$ 47,00, já negociando a saca a R$ 46,95. A posição sobe bastante, tem alta agora de 1,60%. Já o milho para entrega em setembro é o que tem o maior volume de contratos negociados, são acima de 3 mil e negociam a saca R$ 43,40, alta de 0,44%.
A posição de novembro vem a 44,70, com alta superior a 1%, e a de janeiro do ano que vem sobe 0,44% e negocia a saca de 60 quilos para entrega no primeiro mês do ano de 2017 a R$ 45,60. Vamos agora a mais cotações no mercado físico, desta vez em cada estado produtor. Vamos agora ao cenário internacional do milho. A colheita do cereal segue na Argentina, mas de maneira bem pausada, já que os produtores estão mais ocupados com a colheita da soja. Assim que a colheita da soja for concluída, aí sim os trabalhos com o milho devem ganhar ritmo. Segundo o boletim divulgado ontem pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires, o andamento da colheita do milho na Argentina está assim. A área colhida no momento é de 31,6% de toda a área que foi cultivada, de 3.200.000 hectares. Essa área colhida corresponde a 1 milhão de hectares, já que foi retirado dos campos. Dessa área colhida, o volume já representa 9.100.000 toneladas de milho. O rendimento médio nacional está em 149,8 sacas por hectare. Portanto, esta é a situação da colheita do milho na Argentina, que avança, mas a passos lentos por conta da colheita da soja, que é prioridade por lá. Por enquanto, a produção estimada continua em 25 milhões de toneladas. Por aqui você tem os números que foram apresentados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos no último mês. Esses números agora que você vai acompanhar têm a ver com as questões ligadas ao milho e também aos Estados Unidos e mundo em relação ao milho. Vamos ver o que eles tinham divulgado. Então, você tem aqui os destaques, aqui a produção norte-americana de milho. Você tem aqui os Estados Unidos, temporada 14-15, 361.090.000 toneladas. 15-16, 345.490.000 toneladas e a 16-17, 366.540.000 toneladas de soja. Essas são as previsões do relatório Supply Demand, vai ser atualizado dentro de instantes. Faltam aí cerca de 30 minutos para ter essa atualização. Você acompanha aqui no Agricultura BR em tempo real, assim que for apresentado por lá. Então, os números aqui apresentam uma elevação para a produção norte-americana, de milho na temporada 16-17 frente à temporada 15-16. Nós temos mais um gráfico, vamos ver aqui o que ele traz. Traz aqui as exportações dos Estados Unidos, um número importante. 14-15, 47.360.000 toneladas. 15-16, 43.820.000. 16-17, 48.260.000 toneladas nos Estados Unidos. Você observa que as exportações norte-americanas serão ampliadas. Aquela produção nos Estados Unidos maior, que se espera na temporada 16-17, tem a ver com uma área também maior, né? Quase 38 milhões de hectares, um número que nós vamos ter confirmação apenas no final deste mês, no dia 30 de junho. Dando sequência, você viu produção, exportação americana, agora tem os estoques. Observe que na 13-14 eram 31.290.000 toneladas, 14-15, 43.970.000, 15-16, 45.790.000 toneladas, enquanto que a temporada 16-17, 54.680.000 toneladas de milho que tem estoque nos Estados Unidos. Estados Unidos que é considerado, de certo modo, o banco, né, de milho do mundo. É onde está estocado a maior parte do milho que está nesta condição. Os números que são esperados para hoje é no mínimo da manutenção desses que você viu há pouco. E nós temos, neste momento, Chicago reagindo de maneira positiva. Pelo menos nessa expectativa
expectativa de números ser apresentados. Vamos ver como é que está Chicago agora. Continua em alta. Nós temos julho ganhando 0,52% a 4 dólares 28 centes mais 75 bushel, agora 4,28 mais 50. Setembro, alta de 0,52%, 4 dólares 32 centes mais 75 bushel. Dezembro, 4 dólares e 35 centes, com elevação de 0,34%. E março de 2017, 4 dólares 40 centes por bushel, alta de 0,39%. Assim vem os negócios lá na Bolsa de Chicago para o milho. Anda em campo positivo, o milho também neste momento, nesses momentos agora, os minutos que antecedem a divulgação do relatório de oferta e demanda de junho do Departamento de Agricultura norte-americano. Aconteceu nos últimos dias em Três Pontas, Minas Gerais, a Expo Café, uma feira voltada ao setor da cafeicultura nacional. A repórter Érica Machado esteve presente e mostra um pouquinho do que aconteceu por lá. Com essa tecnologia, os cafeicultores vão poder realizar alguns negócios pelo celular, como, por exemplo, o compartilhamento de equipamentos. Quem vai explicar para a gente é o Renato Fonseca, falando um pouquinho desse aplicativo que está sendo lançado aqui na Expo Café, né, Renato? Como é que ele funciona? Exatamente, Érica. Nós estamos lançando o aplicativo na Expo Café e a nossa intenção é organizar um mercado de compartilhamento de máquinas agrícolas através da tecnologia de aplicativos móveis para celulares. Nós vamos cadastrar locadores e locatários. O locador cadastra suas máquinas, equipamentos e o locatário a sua propriedade. E na medida em que ele precisa dos serviços de máquinas e equipamentos agrícolas, ele requisita através do celular com várias funcionalidades como agendamento, pagamento e, importante, rastreamento de todas as máquinas com rastreadores com tecnologia via satélite, ou seja, que independem de sinal de celular e, portanto, funcionam muito bem na área rural. Então, a nossa ideia é exatamente facilitar a vida do produtor e não deixar a máquina parada no galpão, que é prejuízo na certa. Nós vamos criar esse novo negócio de maneira organizada e transparente. Pois é, e a utilização é muito simples, né? Ambas as partes se cadastram e o contato é feito por ali mesmo. Exatamente, Érica. Nós tentamos fazer um aplicativo com design moderno, uma facilidade de uso muito grande. Então acreditamos que o produtor vai se sentir muito confortável usando esse aplicativo. Ele é muito intuitivo a sua utilização e, enfim, nós fizemos de tudo para que ele seja de fácil utilização. É uma das necessidades, inclusive, para o negócio dar certo. E aí como é que fica a questão do custo para a utilização desse aplicativo? O custo, Érica, é muito simples. O custo só vai ocorrer, o pagamento só vai ocorrer quando uma operação for feita através do aplicativo. E uma vez que a operação tenha sido concluída, digamos uma operação de colheita, por exemplo, de café, no caso, né? Digamos que a máquina fique 3 dias na propriedade de quem solicitou, concluída a operação, locador e locatário pagarão 5% sobre o valor da operação. É claro que nós também faremos uma série de promoções para divulgar o aplicativo e para facilitar a sua penetração no mercado. Por enquanto, esse aplicativo está disponível aqui na região sul de Minas. Por enquanto, nós vamos iniciar um projeto piloto centrado em Três Pontas e o aplicativo, nesse primeiro momento, vai só cadastrar usuários e locadores, para que a gente crie uma base de utilização e, a partir daí, nós acreditamos que em meados de julho o aplicativo vai estar integralmente disponível com todas as suas funcionalidades. Ok, muito obrigada pelas informações, Renato. Mais uma tecnologia disponível aí para o cafeicultor, lançada aqui durante a Expo Café 2016. Érica Machado para o SBA. A Expo Café começou na última quarta-feira em Três Pontas, Minas Gerais, e segue até esta sexta-feira. Bom, como o assunto é café, eu trago mais um destaque do setor nacional. O ano safra do café no Brasil, temporada 15-16, está a 1 mês de chegar ao fim e as exportações do grão continuam anotando volumes expressivos enviados ao exterior. Segundo dados divulgados hoje pelo Conselho Nacional dos Exportadores de Café, veja como foi o desempenho em maio. No mês, o Brasil enviou ao exterior 2.400.000 sacas de 60 quilos do grão, o que em receita rendeu mais de 352 milhões de reais.
De acordo com o Conselho, o desempenho foi muito próximo ao do mês anterior e os embarques atenderam os mercados com qualidade. Bom, se a gente acompanhar agora o acumulado do ano safra, ou seja, de julho de 2015 até maio de 2016, a gente tem os seguintes números, veja só, em relação à representatividade das exportações. Os grãos arábica corresponderam a 83,4% de todo o envio ao exterior, o grão robusta, 6,7%, e o café solúvel, torrado e moído, todos juntos, representando 9,9% de todas as exportações feitas no acumulado dessa safra. Nesse período, de julho do ano passado até maio, apenas os embarques de café arábica passaram de 27 milhões de sacas, o que foi o maior volume dos últimos 5 anos. Um outro dado que também chamou a atenção nesse relatório apresentado hoje pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil foi em relação ao aumento da importação de países emergentes e também o aumento da importação de países que também são produtores de café. Veja comigo aqui na sua tela que os países emergentes elevaram em 5% o volume de importação do café brasileiro entre janeiro a maio deste ano, enquanto os países também produtores elevaram em 11%. Mais informações sobre os detalhes das exportações brasileiras de café você encontra no site do Secafé. Por aqui, o Agricultura BR vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, o assunto continua sendo café. Você vê como operou o mercado físico do Brasil. E ainda hoje você tem os destaques do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, soja e milho e também as expectativas ainda hoje aqui no Agricultura BR. Segue trabalhando na implantação das lavouras de trigo, mas como a colheita da soja está atrasada e o trigo é plantado na sequência, o ritmo de trabalho com o cereal ainda se encontra bem atrasado em relação ao visto nos anos anteriores. Até o momento, a área de plantio do trigo na Argentina é de cerca de 16%. Segundo o boletim divulgado ontem pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires, algumas regiões não têm registrado precipitação de chuva, precipitações adequadas nos últimos dias, o que faz com que a umidade do solo não esteja adequada para fazer o plantio. Com isso, os produtores estão aguardando essa chuva mais expressiva para voltar aos trabalhos de semeadura. Se nas próximas semanas isso não acontecer, há a possibilidade de migração da cultura para a cultura do girassol. E com isso, a área de plantio do trigo na Argentina como um todo pode recuar. Por enquanto, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires continua estimando a área de 4.500.000 hectares, o que representa uma elevação expressiva de 25% em relação à área destinada na safra passada. Por aqui, vamos aos preços do trigo no Brasil. Acompanhe comigo os valores no estado do Paraná. Vamos voltar a falar de café aqui no Agricultura BR, porque esta cultura está em plena colheita, ou melhor, com a colheita paralisada por conta das condições climáticas adversas nesses últimos dias, muita chuva, frio e até geadas. Olha, essa condição agora faz com que os preços do arábica voltem a subir no mercado físico do Brasil. Uma outra situação que também dá suporte aos preços é a alta no preço do café Conilon. Quem explica melhor esta situação para a gente é o pesquisador do Instituto de Economia Agrícola, Celso Vegro, que conversou com o jornalista Walter Puga Júnior. Acompanhe a entrevista. Nós temos um gráfico do CPEA que resume o que ocorre no mês de maio com os preços do café no Espírito Santo. Você tem na tela do seu televisor aí agora? Veja, começou no dia 2 de maio na faixa de R$ 379. Aí, Vegro, foi subindo, até que no dia 12 de maio ultrapassou R$ 390 a saca. Agora se ajusta novamente. O mercado não tem como se sustentar na faixa de 390 a saca, não? O que acontece, Pugo? O Robusta, o Conilon, sempre foi tido como uma âncora de preços para o Arábica. O Arábica não descolava, não tinha picos de preço, porque entrava no blend mais Robusta, o mais Conilon, e isso acabava derrubando seus preços. O que nós estamos tendo hoje é um fenômeno inverso. É uma âncora inversa.
Ou seja, o Robusta catapultando os preços dos demais Ajudando, cafés. inclusive, a alta do café arábica. Ajudando na alta do café arábica. Então chega um momento que compensa mais você pôr arábica no blend do que manter o Conilon. E isso que causa essas diminuições de preço. Então ele vem até testando limites. Quando chega um determinado momento é melhor você começar com arábicas baixas, é melhor não, é mais conveniente economicamente entrar com cafés arábicas baixas do que manter o Conilon. Não estou dizendo com isso que o Conilon não tem qualidade, é uma questão puramente de preços. Estou comentando em questão de preços, não é? Então o que a gente percebe hoje no mercado, o Robusta, o Conilon, no caso, operando como uma âncora reversa, ou seja, catapultando preços do arábica mais baixos, em razão de toda a dificuldade de oferta que esse segmento tem enfrentado a partir das repercussões climáticas do El Niño. Vamos falar de preço ainda, porque 390 foi o limite que se mostrou agora no mês de maio. Podemos romper esse limite de 390 para o café Conilon? Poderemos ter café arábica mais caro do que 500, 510 reais a saca? Ou o mercado está reticente? Bom, felizmente, Puga, o café é um produto inelástico. O que o cafeicultor precisa entender quando eu digo isso? Quer dizer, variações em seus preços, no preço final do produto, pouco interferem na quantidade consumida. Ela se mantém. Ou pior ainda, variações na renda do consumidor pouco interferem na quantidade de café que ele bebe. Às vezes até incrementa, né? Porque o cara fica mais tempo em casa, um desempregado fica mais tempo em casa, acaba tomando até mais café. Então o café tem esse escudo protetor que a crise não atrapalha muito o seu mercado, né? Então a gente estima que o mercado continua crescendo. Se ele continua crescendo num cenário de déficit de oferta, a única possibilidade que a gente tem de equacionar essas duas coisas é por meio de majoração dos seus preços. Não existe outra equação possível. Tá certo? Um déficit de oferta com um crescimento no consumo. Então o aumento de preço já é aguardado diante do quadro que nós temos. Veja, o que acontece? Tradicionalmente, quando se inicia a colheita no Brasil, é um momento de pico sazonal de preços baixos. Tá certo? Quer dizer, agora ao longo da colheita a gente pode não observar esse fenômeno. Tá certo? Por quê? Porque nós estamos no pico começamos a colheita e vamos chegar no seu pico depois quando a colheita começar a declinar. E realmente se perceber que as quantidades não são aquelas imaginadas, que o USDA imagina. Lá por meados de setembro, já Exatamente. se tem uma clara visão da... Lá, a partir de setembro, eu imagino que a coisa pode ficar bastante mais... O que é importante, por exemplo, tanto o produtor pode começar a operar com esse planejamento comercial, como o industrial já antecipar suas compras agora, quando os preços estão favoráveis. Os preços favoráveis. Porque a coisa pode ter uma dificuldade maior, encontrar uma dificuldade maior de abastecimento logo mais à frente. Você, cafeicultor, que quiser saber mais fundamentos sobre o mercado do café, o porquê da alta do Conilon, você pode acompanhar esta entrevista que o Walter Puga Júnior fez com o pesquisador na íntegra no blog do Agricultura BR. Por aqui nós vamos dar uma olhadinha agora em como o mercado do café Conilon se comportou nesta quinta-feira aqui no Brasil, quando foi anotada mais uma alta para o valor da saca. Veja comigo que a saca de 60 quilos do café Conilon, negociado no estado do Espírito Santo, café tipo 6, peneira 13 acima, foi ontem negociado a R$ 390,16. Alta no dia de 0,16%, voltando a alcançar, portanto, o patamar dos R$ 390. No acumulado deste mês de junho, a alta chega a 0,35%. Por aqui o destaque continua sendo o mesmo tipo de café, agora no cenário internacional. Então vamos saber como é que vem os históricos de negócios na Bolsa de Londres, na ICE de Londres agora, antigamente chamada de Life, agora de ICE da Europa. Vamos saber como é que vem os negócios com o café Robusta, que vinha com ligeira queda há poucos minutos. Vamos saber agora, tem queda inclusive bastante alta nesse momento. A queda é forte, julho perde 2,13%. $1.649 por tonelada neste momento. Setembro cai 2,04%, $1.679 a tonelada. Novembro, com recuo de 2,02%, $1.695 por tonelada. São os negócios que acontecem na Bolsa de Londres neste momento, com queda mais expressiva para as posições negociadas com café Robusta, importante referência para o café Conilon aqui no Brasil.
E olha, a Agricultura BR traz mais destaques do que foi apresentado no 9º levantamento da Conab para a temporada 2015-2016 da produção agrícola brasileira. Você viu as principais commodities, as principais culturas nesta última quinta-feira aqui na Agricultura BR, principalmente os estudos relacionados a soja e milho. Hoje você tem outros destaques. Viu feijão também nesta última quinta-feira? Vamos trazer o destaque do arroz, porque no caso do arroz é confirmado pela Conab aquilo que o produtor, principalmente do Rio Grande do Sul, já tem mostrado já há bastante tempo. Uma redução muito forte em relação à produção brasileira de arroz. A situação em relação a essa produção é de uma queda forte, mesmo comparando os levantamentos de maio e de junho. Se for comparar os levantamentos, você vê que tem mais redução em relação àquilo que era esperado produzir. Vamos ver os números. Nós temos aqui números em relação à produção brasileira de arroz, temporada 14-15, 12.430.000 toneladas. Maio foi apresentado números com 10.990.000 toneladas de arroz que seriam produzidas no Brasil na temporada 15-16. E agora, o relatório de junho, levantamento, 9º levantamento, apresentando 10.650.000 toneladas. Isso mostra que reduz ainda mais a estimativa do volume de arroz que será colhido na temporada atual. A pesquisa traz uma redução de quase 350.000 toneladas, comparando maio com o mês de junho. A situação enxuga ainda mais a relação de oferta e demanda no país no ano comercial. De acordo com a Conab, a área semeada com cereal registra retração de 13,8%. Eram 2.290.000 hectares que foram cultivados com arroz na última temporada e agora 1.978.000. Veja a seguir, quebra na safra de soja do Mato Piba é superior a 40%. Você tem ainda os destaques do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, apresentado nesta sexta-feira. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos em instantes. Estamos de volta. Não se esqueça que você pode participar do programa com a gente. Mande a sua dúvida, sugestão para o programa ou compartilhe fotos e vídeos da sua produção. Para fazer isso é muito fácil, é só mandar uma mensagem gratuita pelo aplicativo WhatsApp. Nosso número é o 67 99656 2266. Bom, e o assunto agora volta a ser café. Café arábica. Logo no começo do programa, no primeiro bloco, nós falávamos a respeito de algumas dicas importantes para o produtor rural que está lidando com essa forte chuva, perdas de qualidade de grãos, etc. Também a questão de geada, atenção para geada, frio mais intenso também em áreas produtoras. Bom, situação é de que o café está sob ameaça no Brasil. Ontem, os investidores lá em Nova York atuavam no mercado, faziam com que tivesse uma redução forte nos negócios com café. Há pouco, o café recuperava um pouco das perdas desta última quinta-feira, então você confere comigo o que acontece neste momento. Observe que a posição de julho é negociada com alta de 2,05%, $1,36 mais 70 libra-peso. Setembro, com elevação de 2,02%, $1,38 mais 60 por libra-peso. Dezembro, com alta de 1,95%, $1,41 mais 10 por libra-peso, enquanto que a posição de março de 2017, alta de 1,91%, com negócios a $1,43 mais 60 por libra-peso, devolve um pouco das perdas, né? Ontem perdia muito na quinta-feira, agora consegue recuperar pelo menos quase a metade ou pouco mais que a metade do que perdeu ontem as posições de curto prazo do café negociadas em Nova York. Vamos aos números agora do Brasil, tanto no mercado futuro do grão quanto físico. Mercado futuro, começamos então trazendo hoje as posições em alta, como você via há pouco com o Fabiano, café negociado na Bolsa de Nova York, operava em alta hoje mais cedo. A gente pode colocar na tela para o pessoal o café negociado na BMF Bovespa. Agora sim, você vê aí negócios em alta nesta sexta-feira, assim como acontece lá na Bolsa de Nova York. A posição de setembro deste ano é a que tem o maior número de contratos e ela sobe 1,68%.
A saca de 60 quilos para entrega naquele mês vem negociada agora a 163 dólares e 65 centes. Dezembro vem a 167 dólares e 15 centes, com alta próxima a 1,5%. E a posição de março do ano que vem, 169 dólares pela saca, alta no momento de 0,30%. Agora sim, a gente vai ao mercado físico do Brasil, negócios com a saca de 60 quilos do Arábica no estado de Minas Gerais. Vamos acompanhar na tela agora o indicador do CPEA, que mostra que o valor ontem registrou uma baixa superior a 2,5%, levando a saca de 60 quilos para a marca dos R$ 475,46. Eu vou me corrigir aqui, eu disse que a cotação era de Minas. Este valor, na verdade, é negociado no estado de São Paulo. É o café Arábica Bica Corrida tipo 6, bebida dura para melhor, negociado no estado paulista. Ainda, apesar dessa queda que a gente viu ontem, no acumulado do mês de junho, café Arábica ganhou preço por lá, soma alta de 4%. Agora sim, nós conferimos as cotações no principal estado produtor, Minas Gerais. Acompanhe. Ontem nós trouxemos aqui no Agricultura BR a quebra de safra na temporada da soja no Brasil e a sua expectativa que veio caindo mês a mês. No relatório divulgado ontem pela Conab, a companhia baixou a estimativa da produção da soja no Brasil para 95 milhões e 600 mil toneladas do grão, de uma expectativa inicial que era superior a 100 milhões de toneladas. O motivo dessa redução foram as condições climáticas adversas que pegaram vários estados produtores de surpresa, em especial a região do Mato Piba. No início da safra, a Conab estimava alta para a produção de soja nos 4 estados do Mato Piba: Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Mas a atual situação é de que a Conab não estima mais nenhuma produção elevada, estima sim uma queda, e uma queda muito brusca, que em alguns casos chega a 40% e até 60%. Nós trouxemos hoje aqui para vocês, então, um levantamento que mostra qual que era a estimativa inicial para a produção de soja em cada um desses estados do Mato Piba no início da temporada, ou seja, no fim do ano passado, e a estimativa atual da Conab. E a gente vai confirmar que os números são realmente muito tristes, mostram essa quebra de safra nessa importante região produtora do Brasil. E a gente começa então pelo Maranhão. Acompanhe comigo que na safra 14/15 o estado retirou dos campos 2 milhões de toneladas de soja. A estimativa inicial da Conab para a temporada atual, 15/16, era de 2 milhões e 100 mil toneladas. Mas os números atuais mostram uma redução muito brusca nessa estimativa, indo para uma produção que deve somar 1 milhão e 200 mil toneladas de soja. Esse volume da terceira coluna que você vê, de 1 milhão e 200 mil, se for confirmado, será 41,2% inferior em relação à produção da temporada 14/15. Bom, o estado do Maranhão sofreu com altas temperaturas, distribuição irregular das poucas chuvas que caíram e também ataques severos de mosca branca. A gente traz agora em destaque o segundo estado do Mato Piba, Tocantins. Veja comigo que por lá a quebra de safra também é muito expressiva. Na temporada 14/15, o Tocantins retirou dos campos 2 milhões e 400 mil toneladas de soja. A expectativa inicial da Conab para a temporada 15/16 era de 2 milhões e 500 mil toneladas, mas a estimativa atual já aponta para 1 milhão e 600 mil toneladas de soja, uma queda de 31,8% frente à temporada 14/15. Os relatos no Piauí dão conta de que áreas em que a colheita, as informações da Conab, dizem que no Piauí algumas áreas de colheita não compensaram seguir com os trabalhos de colheita em função da produtividade muito baixa, além da qualidade baixa do grão. Vamos agora saber então a situação do estado do Piauí. Este sim teve uma quebra de safra superior a 60%. Ao longo do ciclo, as condições climáticas não foram permitindo com que todos os produtores fizessem a implantação da sua área destinada à soja
Com isso, houve também redução na área destinada à cultura no Piauí. Acompanhe comigo que na safra 14-15, o estado retirou dos campos 1.800.000 toneladas de soja. Para esta temporada, a estimativa inicial era de 2 milhões de toneladas, mas os números atuais mostram que ela não deve alcançar nem metade do previsto. Deve alcançar 640.000 toneladas de soja, uma queda surpreendente de 64,8% na produção em relação à safra passada. De acordo com a Conab, a tecnologia utilizada na região visa uma produtividade média de 3.000 quilos por hectare, mas os produtores estão se deparando agora com um rendimento de quase metade, de apenas 1.100 quilos por hectare. Com a finalização da colheita, além da produtividade baixa, tem sido observado grãos com baixo peso e qualidade variando de regular a ruim. Para a gente finalizar esse estudo do Matopiba, você acompanha comigo agora a situação na Bahia, que não é diferente, principalmente no oeste baiano, que sofre muito com seca já há muitos meses. Acompanhe comigo que na safra 14-15 a Bahia produziu 4.100.000 toneladas de soja. Para essa temporada, a estimativa inicial era de 4.700.000 toneladas, mas os números atuais indicam uma safra de 3.200.000 toneladas de soja, o que, se for confirmada, será 23,2% inferior em relação à safra passada. A redução na expectativa da Bahia se dá devido ao veranico prolongado ocorrido em fevereiro, segundo informações da Conab. Além da queda na produtividade, são observados problemas na qualidade dos grãos. O forte estresse hídrico durante a fase de enchimento de vagens produziu grãos leves, ardidos, mal formados, danificados por percevejos e vagens que não amadureceram. Esta é a situação, portanto, dos 4 estados que formam a nova fronteira agrícola do país, Matopiba, a situação da soja, dessa safra de soja que era para ser uma safra de mais de 11 milhões de toneladas e o número mostra que ela deve reduzir em 40%. Acompanhe comigo agora o último gráfico que mostra bem estes números. Veja que para a safra 15-16 de soja no Matopiba, somando os 4 estados, a Conab estimava 11.300.000 toneladas de soja e os números atuais mostram que deve somar 6.600.000 toneladas, portanto, uma redução de 14% nesta estimativa inicial. Bom, uma situação muito triste e complicada que a gente vem acompanhando já há alguns meses aqui no Agricultura BR. Nós vamos saber agora com a equipe da Somar Meteorologia, Nadiara Pereira, mais informações sobre o clima por lá para saber se agora ele deve aliviar de certa forma algumas culturas que ainda estão nos campos ou manter a umidade do solo um pouquinho mais elevada. Vamos falar com ela ao vivo em São Paulo, que traz os destaques. Nadiara, como que fica então a situação no nordeste do país? Olha, Juliana, esse quadro ele não deve mudar muito nos próximos meses. A situação é bem complicada porque agora a gente está entrando no período mais seco na maior parte da região. Então, pelo menos até o início da primavera, não tem previsão para reversão do quadro de chuva sobre o interior nordestino. Então, aquelas áreas que estão com déficit hídrico, dificuldade de abastecimento por causa do baixo nível nos reservatórios, ainda vão continuar em situação crítica. A boa notícia para os nordestinos é que no final do ano vamos ter influência do fenômeno Laninha, que é um fenômeno que normalmente aumenta as chuvas sobre a região e ele intensifica a zona de convergência intertropical, que é um sistema que traz chuvas durante o verão. Então, entre o finalzinho desse ano e o verão, o início, então, de 2017, devem ser mais úmidos sobre o Nordeste, aliviando um pouco essa longa estiagem que atinge o Nordeste desde os últimos anos. Por enquanto, a situação é crítica, o ar seco predomina na região, o nível de umidade do solo é muito baixo, chegando abaixo de 10% em quase toda essa área em laranja e vermelho do mapa. E nesses próximos períodos, as áreas beneficiadas devem ser a faixa norte, o extremo norte e o litoral leste. Então, essa chuva que acontece normalmente durante o inverno por causa de ondas de leste, que são instabilidades bem comuns nesta época do ano, essa chuva ela deve favorecer algumas áreas produtoras, principalmente de cana-de-açúcar aqui da faixa leste do Nordeste e até mesmo algumas áreas de cacau do sul da Bahia. Mas também é uma chuva que ela não deve se estender por grandes regiões, porque é uma chuva que fica bem restrita aqui da faixa, sobre a faixa leste do Nordeste. Amanhã até há previsão de chuva aqui sobre a metade sul da Bahia, mas é uma chuva muito isolada com baixo acumulado, ela não ajuda a recuperar
recuperar a umidade do solo e também não é uma chuva que alivia a situação de reservatório. E tem previsão também para chuva bem isolada aqui do Maranhão até o estado do Rio Grande do Norte. Em toda esta área amarela do mapa, nada muda, por enquanto, tempo bastante seco e quente. Durante a tarde, a máxima chega a 35 graus no sul do Piauí, 30 graus em Salvador, 33 graus no oeste da Bahia. Então, apesar de todo aquele frio no centro-sul do Brasil, o Nordeste nada muda, as temperaturas seguem ultrapassando os 30 graus em quase todas as cidades. E para os próximos 5 dias, previsão de chuva aqui sobre o norte do Maranhão, norte do Piauí e também partes do norte do Ceará. Só que a gente observa que essa chuva ela até se espalha um pouquinho para o interior, mas os maiores volumes de água mesmo vão ficar concentrados apenas em áreas litorâneas. Nestas áreas do litoral do Maranhão até o Ceará, pode chover até 30 milímetros, só que no interior aqui do Piauí e do Maranhão, volumes em torno de 5 milímetros, então não é uma chuva agrícola que encharca o solo. Sobre a Bahia, a mesma situação. Chove forte aqui no litoral, com volumes de até 30 milímetros, é uma chuva que inclusive pode trazer transtornos para a região de Salvador, mas no interior da Bahia, as pancadas que ocorrem são de apenas 5 milímetros, então é uma chuva que não chega a encharcar o solo. E no próximo período, destaque ainda para chuva forte no litoral leste e no litoral norte da região. No interior nordestino, previsão de tempo bastante seco e essa é uma condição que deve persistir ao longo dos próximos períodos. Juliana. Tá certo, Nadiara. Obrigada então pelas informações. Até já. Na volta do intervalo, a Nadiara traz em destaque a previsão do tempo para os Estados Unidos. E também você acompanha os números recém-divulgados pelo Departamento de Agricultura do país sobre o relatório de oferta e demanda mundial de grãos. O Agricultura BR vai para um rápido intervalo e volta já. Agricultura BR de volta neste dia em que o mundo, o cenário internacional dos grãos está de olho no relatório de acompanhamento dos Estados Unidos, relatório de oferta e demanda que acaba de ser divulgado. Já já você acompanha todos os números com a gente aqui no Agricultura BR. Bom, a gente vai seguir falando sobre os Estados Unidos porque o país avança com a semeadura da soja e do milho já da nova temporada 16-17. A expectativa do clima por lá é de um verão bastante intenso, temperaturas muito elevadas e clima seco. Vamos falar com a Nadiara porque ela tem as informações sobre essa expectativa, né, Nadiara? Como que deve ficar o clima nos Estados Unidos, em especial no meio oeste americano? Olha, Juliana, apesar de vir chovendo bem sobre algumas áreas dos Estados Unidos, a maior parte das áreas produtoras apresenta um avanço bom de plantio por causa da umidade do solo. Agora, para os próximos dias, a expectativa é do aumento do calor e o risco de estiagens também regionalizadas aumenta durante o verão, que começa no próximo dia 20 de junho. Isso porque o verão nos Estados Unidos já é uma estação bem seca e quente. Aqueles riscos de ondas de calor intensos sempre preocupam os produtores, porque podem afetar a produtividade. No último ano tivemos a atuação do El Niño, que diminuiu esse risco, porque o El Niño trouxe mais umidade e diminuição do risco de ondas de calor intenso, só que agora com o final do El Niño e um período de neutralidade, então aumenta o risco para estiagens e também intensas ondas de calor sobre os estados norte-americanos. Agora, para os próximos dias, por enquanto, expectativa de alguma chuva aqui sobre partes do centro e norte dos Estados Unidos, então aqui o cinturão produtor de grãos deve ser favorecido por essas pancadas de chuva, só que o volume de água deve variar entre 5 e 15 milímetros. Então é uma chuva de baixo volume acumulado que não chega a encharcar tanto o solo e também as temperaturas vão estar bastante elevadas, chegando até 35 graus em algumas localidades do cinturão. Então essas altas temperaturas ajudam a baixar a umidade do solo. No próximo período, a chuva ganha um pouco mais de força aqui sobre o sul, principalmente região da Flórida, mas ela não vem com tanta intensidade no cinturão produtor de grãos e principalmente no oeste a gente observa um tempo mais seco. E no próximo período, do dia 20 até o dia 24 de junho, a gente observa chuvas generalizadas, só que mais uma vez com baixo volume acumulado, entre 5 e 15 milímetros na maior parte das áreas produtoras. Por enquanto, então, a situação vai bem, mas durante os meses de verão, o risco para estiagens e ondas de calor intensas aumenta sobre os Estados Unidos e aí a gente vai continuar monitorando para ver que impacto que isso vai ter nas lavouras de grãos, porque o risco é maior neste ano. Eu volto com vocês em Campo Grande.
Ok, Nadiara, muito obrigada pelas informações hoje. Bom fim de semana para você e toda a equipe e até segunda-feira. Já tem todos os números do relatório de oferta e demanda dos Estados Unidos. Mas por aqui a gente volta a falar sobre o Brasil, porque o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Geller, conversou com a imprensa nesta última quarta-feira a respeito do Plano Safra, sobre questões envolvendo a exportação de grãos pelo estado de Goiás e outros assuntos da agricultura nacional. Acompanhe o que ele disse. A questão do PIS/COFINS, é importante colocar bem claro isso. Nesse momento de crise de abastecimento, eu acho que ele é até viável e nós estamos trabalhando para essa possibilidade, sim. Agora, nós temos que ter bastante cuidado para nós não viabilizarmos concorrentes lá fora para concorrer com o nosso produtor. Então, nós precisamos calibrar isso. E eu tenho bem a percepção disso. Eu sei até onde dá para ir. Então, nós vamos trabalhar para liberar, mas deixando bem claro que isso é por um tempo determinado. Nós não podemos inviabilizar a nossa produção. Nós temos um espaço de crescimento muito grande, muito forte em termos de produtividade por área plantada, incorporando novas tecnologias, investindo mais pesado em fertilizantes, e isso se dá quando o produtor tem rentabilidade. Então, nós temos um espaço de crescimento muito forte nesse aspecto e também incorporar novas áreas, principalmente de áreas de pastagem degradadas. Se você avançar no centro-oeste, no próprio sul do Pará, tem como avançar isso, e dentro da legislação ambiental, também é importante falar isso, dentro dessa nova legislação ambiental. Nós vamos cuidar, isso sim, existe sim um trabalho sendo feito para importar milho sem o PIS/COFINS, mas isso por um tempo determinado. É importante que a agroindústria saiba disso. Outro ponto que nós estamos trabalhando muito forte é na questão da indústria. Nós vamos ter na quarta-feira, às 14 horas, lá na BPA, uma reunião chamando a agroindústria e o setor de produção para que a agroindústria do Brasil entre também no mercado de compra antecipado. Se a agroindústria tivesse comprado o milho como as trade compraram a R$18, R$19, não estaria comprando hoje a 35, ou 30, ou 28 no estado de Mato Grosso. Então, nós precisamos fazer essa aproximação exatamente para você viabilizar o estoque privado aqui no Brasil. O governo não vai resolver tudo, não tem orçamento para isso, mas nós vamos fazer isso na semana que vem e o governo talvez pode entrar com alguma linha de crédito para que a agroindústria possa carregar parte desse estoque. Sobre Goiás? Sobre o Goiás, taxação, não tem nem como discutir isso, né? Lógico que aí é uma opinião pessoal minha, eu não tinha esse conhecimento ainda, mas isso estava se discutindo no estado de Mato Grosso também. A minha opinião é radicalmente contra. Como é que você vai taxar aí para inviabilizar a produção? Hoje dá, porque as commodities estão em alta, o dólar está em alta, mas na logística que nós temos que concorrer, por exemplo, com os americanos, é humanamente impossível, nós não temos como concorrer. Então, tem que ter uma diferenciação até não se resolver o problema da logística do Goiás, do estado de Mato Grosso. Então, na minha opinião pessoal, não falo como secretário porque eu não conheço bem o tema, mas a minha opinião pessoal é radicalmente contra. Não tem como taxar, você vai estar criando uma barreira para a produção avançar no Brasil, que é tão importante na geração de emprego, na geração de divisas para o país. Uma última questão sobre as mudanças no Plano Safra que o senhor estava negociando aí com o setor. Alguma novidade? Vamos avançar? Está andando. Nós entendemos, não vamos fazer mudança no Plano Safra, até porque tem uma expectativa no mercado e nós não podemos ser irresponsáveis de talvez travar aí o Plano Safra, que é importante porque tem muitos investimentos que tem que ser feito rapidamente. Tem algumas demandas do setor, sim, e entre elas a gente já conseguiu recompor parte do orçamento do seguro. Nós estamos trabalhando, sim, para redirecionar alguns recursos dentro do Plano Safra, entre eles Moderfrota. É impossível você trabalhar se nós usamos há 2, 3 anos 12 bilhões de reais, logicamente com as taxas muito baixas. Agora veio um programa com 5 bilhões, é muito pouco. Ele faz investimento exatamente para fazer a estruturação das propriedades, compra de maquinários e assim por diante. Nós estamos trabalhando sim, até porque já existe uma demanda. No Plano Safra vigente, nós tínhamos 5 bilhões. Esse recurso foi todo ele usado e já tem 1 bilhão e 300, 1 bilhão e 400 de proposta nos agentes financeiros. Infelizmente não tem recurso, então nós estamos trabalhando. PCA é o outro, que é o programa de armazenagem também, que caiu muito o recurso. A questão do Moderinfra, que é investimento em
principalmente para a irrigação, que vai exatamente de encontro aí com esses problemas climáticos, para ao menos amenizar, trazer a produção da terceira safra para o centro-oeste brasileiro, o feijão irrigado, por exemplo, né, que é uma cultura que com 70 a 90 dias ele já dá colheita. Então nós vamos trabalhar esses programas sim, mas de forma cautelosa, sabendo que o Ministério da Fazenda tem problemas de caixa e nós vamos trabalhar isso no andamento do Plano Safra. Mas não vai atrapalhar a normatização do Plano Safra que foi anunciado, de forma nenhuma. Agricultura BR de volta, você viu as informações ali com o Negri Geller, ele que é secretário de Políticas Agrícolas do Ministério da Agricultura. Bom, e esse final de programa nós vamos conferir o que trouxeram o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em relação ao relatório de oferta e demanda. Vamos começar destacando as expectativas em relação ao próprio Estados Unidos, porque em relação ao próprio Estados Unidos, nós não tivemos nenhuma alteração. O mercado não aguardava grandes alterações para esse relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano. Vamos saber se a nossa produção tem condições de colocar os gráficos na tela. Em relação aos Estados Unidos, pessoal, parece que não. Nós temos aqui, então, soja no mercado futuro de Chicago, posição de julho, $11,74, mais 25 por bushel, queda de 0,17%, enquanto que agosto ficou em $11,72 nesse momento agora, Juliana, depois da relatório de oferta e demanda, uma alta de 0,02%. A gente tem a posição de setembro e novembro operando com alta, Fabiano, mas elas vão reduzindo essa alta. Veja que setembro opera agora a $11,61 mais 25 por bushel, com alta de 0,12%. Novembro vem a $11,55 mais 50 por bushel, alta neste momento de 0,23%. Você vê aqui comigo em tempo real como os negócios vão se modificando. A posição de setembro já opera com alta bem menos expressiva neste momento e é o mercado da soja operando, refletindo tudo isso que acontece agora com o relatório divulgado pelos Estados Unidos. Vamos ver se a nossa equipe consegue colocar agora. Em relação aos Estados Unidos, não houve alterações em relação ao que foi apresentado em maio, Juliana. Nós temos aqui agora sim produção americana, 15/16 em 106.930.000 toneladas, a 16/17 aí em 103.420.000 toneladas a produção de soja nos Estados Unidos. A gente vai seguir vendo mais números agora, então, sobre os números divulgados agora pelos Estados Unidos. Acompanhe com a gente na sua tela. Veja o próximo gráfico trazendo outra situação para o mercado global de grãos. A gente pode trazer agora na tela mais destaques. Bom, já a gente traz estes números para você. Eu trago aqui, adianto, então, uma informação muito importante que diz respeito à expectativa da produção da soja na Argentina. Agora sim, vamos ver se a gente já tem estes números na tela. Já falamos, então, da Argentina, voltamos a falar dos Estados Unidos, mas agora em relação aos estoques. Veja que no fim da temporada 15/16, o país estimava um volume de estoques de soja em 10.070.000 toneladas. Já para a temporada 16/17, os estoques estão estimados abaixo deste volume em 8.290.000 toneladas de soja. Bom, a gente continua trazendo agora as informações, agora em relação à Argentina. A Argentina que também tem dado peso aos negócios com soja no mundo, porque nos Estados Unidos tem aquela questão de clima, né, Juliana? Muita preocupação em relação aos Estados Unidos, agora por conta da seca e depois por conta de um frio que pode chegar antes nos Estados Unidos e pegar as lavouras ainda nos campos. Em relação à Argentina, nós temos algumas informações, tanto do que foi o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos acabou de apresentar, quanto também da Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Vamos lá, então. A expectativa de produção da soja na Argentina está estimada agora em 56.500.000 toneladas. Isso representa que os Estados Unidos continuam acreditando na quebra da safra da soja na Argentina.
Veja comigo lá a primeira coluna do gráfico que mostra a posição de abril dos Estados Unidos, que estimavam a safra da Argentina em 59 milhões de toneladas. Essa projeção veio para baixo no mês de maio e agora se confirmando em junho. 56 milhões e 500 mil toneladas de soja são esperadas para a Argentina, de acordo com os Estados Unidos. A quarta coluna mostra o número que já trouxemos aqui hoje, a expectativa da Bolsa de Cereais de Buenos Aires, que se mantém em 56 milhões de toneladas de soja. Agora, a novidade é que os Estados Unidos trouxeram a expectativa para a temporada 16-17 Argentina, estimada em 57 milhões de toneladas de soja. Eles não reduziram esse volume que já era esperado no mês anterior, acreditando, portanto, em uma recuperação na safra seguinte. Também temos os números relacionados às exportações da Argentina, principalmente depois que o Maurício Macri assumiu a presidência da República, muita coisa aconteceu. A Argentina até subiu um pouco suas expectativas de exportação. O Departamento de Agricultura americano chegou a estimar 11 milhões e 800 mil toneladas na temporada 15-16, mas depois reduziu e agora reduz ainda mais para a temporada 16-17. Juliana, vamos atualizar os números aqui. Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, temos aqui abril, eles divulgaram 11 milhões e 400 mil toneladas em relação à expectativa de exportação para a Argentina. Em maio repetiu esse número, hoje no relatório repete mais uma vez e para a temporada 16-17 recua. Aí tem recuo para a expectativa de exportação da Argentina de soja. 10 milhões 650 mil toneladas foi o que foi apresentado agora há pouco pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Vamos agora aos números para o Brasil. Números apresentados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, expectativa de produção, exportação e também estoques no país. Veja que para as exportações, os Estados Unidos trouxeram um volume de 58 milhões 750 mil toneladas para serem exportadas na temporada atual 15-16. Já para a safra 16-17, a estimativa é superior a 60 milhões de toneladas, ela fica em 60 milhões 200 mil toneladas de soja. Tá certo, vamos continuar trazendo os números para o Brasil. Em relação ao Brasil, os Estados Unidos não trouxeram mudanças. Olha só o que acontece com o Brasil, temporada 15-16, produção em 97 milhões de toneladas, as exportações 58 milhões 750 mil, consumo também permanece nos mesmos números, 43 milhões e 100 mil toneladas de soja, são os números do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para o Brasil, apresentados no relatório que foi apresentado há cerca de 20 minutos. Temos mais uma situação para o Brasil, então, pelos Estados Unidos, agora para a safra 16-17. Veja que o país estima uma produção brasileira em 103 milhões de toneladas de soja, um volume de exportação em 62 milhões 200 mil toneladas e um consumo interno de 43 milhões e 100 mil toneladas de soja. Portanto, já os Estados Unidos fazendo uma previsão para a safra de soja do Brasil do próximo ciclo. Tá certo, vamos saber agora, começar agora a falar sobre milho. Você viu como é que está a soja em relação aos Estados Unidos, não mudou muitos números. Agora em junho, o relatório que vai determinar muitas mudanças é o que será apresentado trimestral do dia 30 de junho. Então, antes de começar a falar de milho, vamos saber como é que o mercado reagiu ao relatório de oferta e demanda. Vamos saber como é que vem Chicago neste momento. Temos Chicago reagindo com queda, Juliana. Queda superior a 1% para todas as posições. Julho vem a 4 dólares 21 centos mais 75 por bushel, queda de 1,11%. A posição de setembro vem a 4 dólares 26 centos, queda de 1,04%. A posição de setembro caiu 1,15% e negocia o bushel do milho a 4 dólares 28 centos mais 50 e março vem a 4 dólares 33 centos por bushel, queda de 1,19%. Bom, e nossa equipe estava computando esses dados que foram divulgados pelo relatório de oferta e demanda. Vamos saber o que aconteceu com o milho, então. Temos aqui os destaques, começando pela situação internacional do milho, acho que é isso mesmo, relatório de oferta e demanda para os estoques. Aqui as últimas temporadas, 14-15 com 207 milhões 580 mil, 15-16 hoje confirma 206 milhões 450 mil toneladas, 16-17 com 205 milhões 120 mil toneladas. Esta é a situação internacional dos estoques do milho no âmbito internacional. Vamos agora à expectativa de produção do cereal. A produção mundial de milho é muito volumosa. Veja que os números indicam para a safra 16-17
1.110.770.000 toneladas de milho. Essa é a estimativa do órgão para a temporada 16-17. Voltando um pouquinho, temporada 15-16 está estimada em 966.370.000 e a safra passada, 14-15, também superando a marca de 1 bilhão de toneladas de milho. Vamos saber então o que aconteceu com os dados relacionados aos Estados Unidos. Vamos ver o que mudou para os Estados Unidos, que eles estavam perdendo bastante agora em Chicago. Temporada 14-15 consolidada, 361.090.000 toneladas. A 15-16, 345.490.000 toneladas. A 16-17, muita gente acreditava que viria um relatório no qual apresentasse uma redução nessa expectativa de produção e foi diferente disso. Veio para 366.540.000 toneladas de milho que será produzido nos Estados Unidos, então isso meio que desanimou um pouco também o mercado norte-americano. Vamos dar uma olhadinha agora em qual é a expectativa de exportação do milho por lá. Veja conosco na sua tela que na safra 14-15 foram 47.360.000, 15-16, 43.820.000 e para a safra seguinte, 16-17, que já está sendo semeada por lá, a expectativa do órgão é exportar cerca de 49,5 milhões de toneladas do milho. Bom, e você vê que na questão de exportação da 16-17 há uma alteração, aumenta um pouco em relação àquilo que foi apresentado no mês de maio. Você viu produção nos Estados Unidos, exportações, agora são os estoques norte-americanos. Vamos ver o que tem nos estoques, aqui há várias temporadas, 13-14, 31.290.000, 14-15, 43.970.000, 15-16 em 45.790.000 toneladas. E olha só como esse número é expressivo, né? Passa de 50 milhões de toneladas os estoques estimados nos Estados Unidos para a temporada 16-17. Nós temos aí 51 milhões de toneladas estimados para os estoques norte-americanos. É muito milho estocado nos Estados Unidos. Agora, Brasil chamou atenção nesse relatório porque os Estados Unidos reduziram a estimativa de produção nacional. Veja que agora ela está estimada em 77.500.000 toneladas, é a coluna do meio que a gente está falando. Temporada atual 15-16. No relatório anterior, os Estados Unidos estimavam uma produção brasileira em 80 milhões de toneladas, portanto, vindo abaixo em 2,5 milhões de toneladas. Já para a safra seguinte, 16-17, a estimativa é de uma safra de 82 milhões de toneladas, portanto, mercado já olhando lá para frente. Bom, vamos saber agora, continuar olhando os números para o Brasil do Departamento de Agricultura norte-americano. Temos aqui mais destaques: exportações brasileiras de milho, temporada 14-15, 34.460.000, 15-16 reduz aí a expectativa de exportação brasileira, 22.500.000 toneladas, 16-17 vem com uma expectativa de 24 milhões de toneladas de milho para o Brasil. São os números que foram apresentados hoje pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, relatório de oferta e demanda para a soja sem nenhuma novidade. Soja, inclusive, em Chicago continuou dentro da estabilidade do que vinha antes dos números serem apresentados. Agora milho não, milho reagiu mal, estoques americanos assustaram um pouco, aquela expectativa de ter uma redução na expectativa de produção não aconteceu e aí o mercado reagiu negativamente, até ser apresentado vinha alta, depois caiu bastante os negócios com milho nos Estados Unidos. Bom, mais análises sobre todos estes números você acompanha nas próximas edições do Agricultura BR. Essa edição vai ficando por aqui. A gente deseja uma excelente tarde para você. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.